Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 27 de novembro de 2025. Hoje é uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vou estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem fé da minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Crônicas, versículo 14, tá? O palácio e a família de Davi. Diz assim no 14: Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedros e também pedreiros e carpinteiros para lhe construir um palácio. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, Senhor, para ministrar a tua palavra que cura, liberta e salva, porque a tua palavra é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Senhor se não for por Jesus. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço e te engrandeço, que eu diminua, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça. Amém, Jesus, amém? Essa palavra vai estar falando hoje sobre o palácio e a família de Davi, tá? Diz assim: Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construir um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que estava fazendo prosperar o seu reino por amor, aleluia, de Israel, seu servo. Aí vamos continuar. Depois eu dou um feedback aqui. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Eliafete. Então, quando esse palácio é construído, quando Hirão constrói esse palácio para Davi, ele está confirmando o trono de Davi na terra, né? Através de Deus, né? Porque Hirão, ele dá um palácio para Davi, é onde Davi, né? Ele cria no seu coração o desejo que Deus venha ter uma casa também para colocar sua arca, amém? Vamos lá. Então, este é um momento crucial, tá? Então, ele demonstra aqui a bênção de Deus sobre a vida de Davi, quando ele lhe dá esse palácio, essa construção, essa casa real, tá? Então, assim, para ele, sua grande família. Então, assim, é uma bênção de Deus, ok? Então, a gente prossegue. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei em todo o Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-lo. Tendo os filisteus invadido o vale de Rafaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? Então os filisteus, quando souberam que Davi era rei e não era mais Saul, eles foram atacar Davi, como eles faziam com Saul, ok? E o Senhor lhe respondeu: vá e eu entregarei nas suas mãos. Aí Deus diz assim: vai, Davi, que eu vou entregar os filisteus nas suas mãos, né? E Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Então, como Deus era com Davi, né? Davi, ele simplesmente destrói ali os filisteus e Deus dá vitória para ele. Por quê? Porque Davi estava em paz e seus inimigos foram atrás dele para lhe causar sofrimento. E a palavra vai continuar no 12. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Por quê, igreja? A gente sempre tem que lembrar dessa parte, né? Os ídolos era algo que Deus não aceitava, ok? A gente leu, acho que recentemente, uns 15 dias, quando Josias, aleluia, glória a Deus, né? Josias destruiu os ídolos, né? Ali do povo de... Aleluia. Ai, meu Deus, como é que eu falo? Ali os altares pagãos, ele queimou. Por quê? Porque era uma ordem de Deus dada em Deuteronômio, tá? É que para Moisés dá para o povo ali na lei, tá? Na lei dos mandamentos, que
quando tivesse ídolo era para queimar, era para destruir, porque senão, né, o povo de Israel, eles iam, ele tem uma palavrinha, eles iam acabar, oh, meu Deus do céu, uma palavrinha que é uma palavrinha bem, como é que eu posso dizer? É uma palavra simples, mas é uma palavra que tem muito poder ali para o povo de Israel, ok? Eles podem acabar, ai meu Deus, deixa eu lembrar a palavra, como é que diz? Eles têm que destruir os ídolos, né? Para eles não caírem numa armadilha. Então, por isso, eles teriam que destruir os seus ídolos para não caírem em armadilha, ok? Então, é uma ordem de Deus, né? Então, eles destruíram. Mas, infelizmente, eles caem em armadilha. Mas essa ordem foi dada em Deuteronômio 7, versículos 5, 6 e 25, tá? E diz assim: os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás dele e ataque-os em frente dos amorreus. Então ele estava achando, né, que Davi ia atacar de frente, a Davi ataca de trás. Assim que você ouviu um som de passo por cima das amoreiras, saia para o combate, pois ó, Deus ainda dá uma ordem para Davi, tá? Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que estar atento à voz do Senhor. Assim que você ouviu um som assim que você ouvir um som de passo por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteus. Então Deus trabalhava de uma maneira diferente. Olha, o som vai sair de onde? Por cima das amoreiras, né? Ou seja, esse som é algo, né, um sinal meu e seu, Davi. Então o som vai sair das amoreiras e você pode atacar os filisteus. E diz assim 16, Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeão até Jezé. Assim a fama de Davi espalhou por todas as terras e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Então, aí se cumpre aqui a promessa de Deus sobre Davi. Então, esse texto é um texto pequeno, mas é um texto que marca várias passagens, tá? Marca a passagem onde Davi ele é reconhecido rei, quando ele é reconhecido rei em Israel, porque ele foi rei 7 anos em Hebron, né? O rei de Tiro vai lá, né, Hirão, e lhe constrói uma casa, um palácio, confirmando ali que ele era rei de Israel, ok? Depois os filisteus vão atacá-lo e Deus simplesmente, né, entrega os filisteus nas suas mãos. E é muito interessante também que Deus fala assim, não, não deixe nada, porque se deixar vai ser armadilha, né, porque ele está lá nos mandamentos e nas leis dadas por Moisés. Então não deixe ídolos, porque a ídolos é a armadilha para o povo de Israel. E outra coisa que me chama atenção, que Deus dá os filisteus nas mãos de Davi. Davi ora e Deus lhe dá os filisteus. Deus fala assim, ó, o sinal vai vir por cima de uma moreira. Então, Deus, ele tem a maneira de trabalhar, amém? Então, assim, Deus, ele trabalha da maneira que quer, com quem ele quer, da maneira dele. Então, a gente não pode estar dando um pitaco da maneira que Deus usa fulano e ciclano, né? Eu costumo dizer que ontem mesmo eu falei com meu esposo, eu falei, Renato, pode parecer chato da minha parte, mas o que Deus tem pro ministério de fulano é de fulano, o que Deus tem pro seu ministério é pro seu ministério, então é diferente, né? Deus usa cada um de uma maneira diferente, e isso é a multiforme graça de Deus, e isso que é muito importante na minha e na sua vida, mas estarmos atentos que os ídolos muitas vezes são uma armadilha na minha e na sua vida, amém? Deus abençoe, fica na paz, tenha uma quinta-feira abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe.